Olá, muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Maitê e hoje eu estou aqui para compartilhar com você a minha experiência sobre quando eu peguei o diagnóstico de mielomeningocele, como que eu descobri o diagnóstico de mielomeningocele, tá bom? Então eu quero compartilhar hoje essa experiência com você e trazer algumas informações. Bom, eu iniciei, né, todo o pré-natal. É importante eu colocar para vocês o início, né? Então, assim, eu iniciei o meu pré-natal com a minha obstetra, ginecologista, que já me acompanhava há 8 anos, né? E ela me passou todos os exames pré-gestacionais. Então, eu fiz todos os exames pré-gestacionais, fiz todo o acompanhamento com ela, estava tudo ok. Comecei a tomar o ácido fólico 4 meses antes, tava tudo normal, tudo tranquilo. Então eu engravidei depois de 2 meses tentando e a gestação estava indo tudo bem, tudo muito tranquilo. E aí quando eu fui fazer a ultrassom, fiz o transvaginal, fiz todos os exames, né? Até os exames do pré-natal, do início, até os 4 meses, que foi para saber o sexo do bebê. Então foi uma consulta normal, onde eu e meu esposo fomos ansiosos para saber o sexo do bebê, ansiosos para saber, né, se seria menino ou menina. E chegando lá, o médico que nos atendeu, ele demorou para passar as informações para a assistente dele. E a primeira informação que ele passou para a assistente foi ele falou algo sobre limão, né? Que é como se o cérebro da criança tivesse formato de limão. E aí, logo em seguida, ele começou com alguns termos técnicos com ela, que a gente também não entendeu muito bem, mas enfim, foi seguindo. E aí ele parou o aparelho de ultrassom na parte de baixo ali da minha barriga, e ele ficava mexendo, e ele não falava o que estava acontecendo. E então a gente começou a achar algo estranho, e a gente perguntou para ele: está tudo bem, doutor? Acontecendo alguma coisa? Ele falou assim: olha, deixa eu te mostrar uma imagem aqui. E aí ele mostrou uma imagem onde pegava a parte das costas, da coluna do bebê, e aí ele mostrou assim: olha, eu preciso que ele mude de lugar, eu preciso que o bebê saia daquele lugar que ele está ali, para eu conseguir examinar a coluna dele, porque tem algo diferente. E aí nisso ele continuou mexendo e o bebê não saía do lugar da onde estava encaixado. E aí ele pelo exame do cérebro que ele já tinha avaliado, porque ele queria comparar, né, as informações que ele tinha conseguido do cérebro mais a coluna para conseguir dar o diagnóstico para a gente. Mas a gente percebeu que ele ficou muito desconfortável. O médico ele ficou muito desconfortável em dar essa notícia para a gente. E aí a gente perguntou: doutor, o que está acontecendo? Ele falou assim: olha, mãe, tem uma diferença aqui na coluna dele. E aí ele já começou a falar pra gente sobre cirurgias. Ele não tinha dado nem o diagnóstico ainda, ele já começou a falar sobre cirurgia. E aí eu falei assim: mas doutor, o que isso significa? Ele falou assim: olha, significa que o bebê ele tem uma má formação na coluna, e só que hoje em dia a medicina está muito avançada e vocês vão conseguir fazer uma cirurgia, é muito tranquilo, é só colocar o bebê para fora, faz a cirurgia e guarda o bebê de novo. Ele falou simples assim. E eu não estava acreditando em tudo aquilo que estava acontecendo, eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo, eu não imaginava, não esperava que eu fosse ouvir aquilo. Então para mim era como se ele estivesse falando alguma bobagem, eu não levei a sério, eu não levei em consideração. E aí eu falei assim: doutor, mas qual é o nome do diagnóstico? E aí ele falou é mielomeningocele. E aí eu falei: eu nunca ouvi falar. Ele falou assim: olha, eu te aconselho a não pesquisar na internet sobre o assunto, porque você vai ficar assustada. Então procure o seu médico, procure a sua obstetra, que ela vai te orientar como que tem que ser feito. E aí ele já se levantou, chamou uma equipe, pediu para preparar uma sala pra gente. Até aí eu não estava entendendo nada. Eu olhei pro meu esposo, a gente se olhou, a gente não estava entendendo nada que estava acontecendo. E aí ele falou assim: mãe, eu preparei uma sala para vocês sentarem, conversarem, tomar uma água,
tá bom? Eu sinto muito, desejo tudo de bom para vocês. Se vocês precisarem de mim, eu tenho uma equipe médica, conheço uma equipe médica, eu posso encaminhar vocês para lá para fazer essa cirurgia e contem comigo com o que vocês precisarem. Eu vou entrar em contato com a sua obstetra, eu vou passar para ela o que aconteceu, como que eu vi o exame, e aí é importante que vocês já levem o resultado, já passa com ela, para que ela consiga passar para vocês as orientações. E daí a gente entrou nessa salinha, eu não estava entendendo nada, o porquê que ele falou daquela forma, é como se a minha ficha não tivesse caído ainda. E aí a gente entrou naquela sala, eu sentei, tomei uma água, uma moça veio, trouxe uma água para eu tomar, como se eu estivesse nervosa, mas eu tava no mundo da lua, assim, sem entender o que estava acontecendo. Então eu tomei a água, e aí foi aonde que eu falei pro meu esposo, falei assim, deve ser algo muito sério, não deve ser algo simples, vamos orar. E aí a gente ajoelhou ali naquela sala, de mãos dadas, e nós oramos. Nós consagramos o nosso filho ao Senhor naquele momento, nós colocamos nas mãos de Deus todo o processo, tudo que a gente ia passar, tudo que a gente ia viver. A gente não sabia o que a gente ia viver, mas a gente sabia que não seria fácil, porque para o médico falar daquela forma, não seria fácil. Então a gente orou, confiando de que Deus estava no controle de tudo, confiando de que Deus ia trazer uma solução para aquilo, independente de qual fosse, né, o que a gente fosse passar. E a gente saiu dali, eu fui pro trabalho, meu esposo veio para casa, porque até então era 7 horas da manhã, a gente tinha ido para a clínica bem cedinho para de lá eu ir trabalhar, e meu esposo vir para casa descansar, porque ele tinha dado plantão à noite. E aí eu fui pro trabalho, tudo. Quando eu cheguei no trabalho, eu cheguei normal falando qual tinha sido o sexo do bebê, porque o médico também falou assim de uma forma tão rápida que a gente não tinha nem como comemorar, né, sobre o sexo do bebê. Ele falou muito rápido, olha, é um menino, mas aí ele já focou direto na mielo, e aí orientou isso pra gente. Então eu fui pro trabalho, e aí eu fiquei, conversei com os meus amigos, contei pros meus amigos, olha, vai ser um menino, a gente tá muito feliz, liguei pros meus pastores, contei pra ele, contei também sobre a situação. Então assim, eu tava muito aérea ainda, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, então eu tava agindo naturalmente. Só que aí no decorrer do dia eu comecei a ficar preocupada, comecei a pensar, comecei a, sabe, me incomodar. E aí na empresa que eu trabalho tem um ambulatório, então eu cheguei pro meu chefe e falei, eu preciso ir no ambulatório porque eu não estou me sentindo bem. E aí quando chegou lá no ambulatório, eu me deparei com uma médica maravilhosa, que é a doutora Camila, que me deu todo o apoio, me deu toda a assistência. Eu falei para ela sobre os meus medos, sobre as minhas aflições, o que eu estava sentindo, o que tinha acontecido. E então a doutora Camila me deu todo o apoio e eu consegui voltar, ficar numa boa e trabalhar. E aí de lá, aí depois desse dia, a minha obstetra me ligou, falou, Maite, eu preciso falar com você, porque o médico que fez o seu exame me passou. Então a minha obstetra me ligou e falou, preciso que você venha aqui no consultório, precisa a gente conversar. E aí eu voltei no consultório, e aí ela me disse, olha, eu só tenho 2 médicos. Não, primeiro ela falou assim, olha, o médico que fez seu exame, ele me ligou e ele foi muito categórico no que ele me falou. Então, ele tá muito certo desse diagnóstico. Mas mesmo assim, eu só confio no diagnóstico confirmado pelo Dr. Moron, que é um médico que eu confio, que já me atendeu, já me acompanhou nos meus pré-natais. Então, eu preciso te indicar ele, eu preciso que você vá até ele. Só que o Dr. Moron, ele atende particular, eu não sei se você consegue ir até ele. Eu falei, bom, eu vou ter que me esforçar e eu vou ter que ir, porque eu preciso de um médico de indicação, de que tem um conhecimento, que me passe uma segurança. E aí, então, eu fui, passei com a consulta depois de 2 semanas com o Dr. Moron, e ele confirmou o diagnóstico. E aí, após a confirmação do diagnóstico, a gente deu início a todo o processo para a cirurgia. Ele passou todas as orientações para a gente, falou, olha, existem alguns critérios para a cirurgia, eu preciso conversar com o Sérgio, que é o Dr. Sérgio Cavalheiro, que faz a cirurgia junto com ele, e o que o Sérgio me dizer,
Se ele disser que sim, que consegue fazer a cirurgia, porque o Dr. Moron, ele faz a cirurgia na mãe e o Dr. Sérgio, ele faz a cirurgia no bebê. Então eles precisavam ter essa conversa, e aí levou algumas semanas para ele conseguir falar com o Dr. Sérgio. E aí, assim, o Dr. Moron, ele é um médico tão incrível que ele teve todo esse cuidado de ligar pro Dr. Sérgio, de combinar. E aí ele falou, olha, eu preciso que vocês marquem uma entrevista com o Dr. Sérgio pessoalmente. E no dia da entrevista, a mãe do Dr. Sérgio, infelizmente, faleceu e ele não conseguiu ir. E aí o Dr. Moron falou com ele, depois conversou com ele mesmo, né, em luto ali, ele conseguiu atender e dizer que sim, que dava para fazer a cirurgia sim, e aí a gente conseguiu agendar e realizar a cirurgia, que é se você ainda não assistiu, eu vou deixar no vídeo aqui embaixo sobre a cirurgia, que eu já gravei para vocês também, e aí eu espero que através dessa experiência vocês tenham também mais conhecimento, consigam entender melhor esse mundo da mielomeningocele, e essa foi a minha experiência que eu quis passar para vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigada pela sua atenção. Então, se você gostou, eu peço que você curte, compartilhe com seus amigos, com alguma mãe que você conhece que precisa, e deixe seu comentário aqui embaixo, alguma dúvida, alguma informação. Vou deixar também o meu e-mail, para caso vocês queiram entrar em contato para tirar dúvidas, eu estou à disposição, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.